Confessa pra mim, tá muito boa essa aula, não está? Não deu nem dor nas costas. Isso porque o nosso mestre arrasa no Constitucional. E você vai arrasar na prova também. Vem comigo que eu estou com você. Nesta aula, continuaremos o estudo sobre a organização do Estado. Tema 1. Estados-membros. Os Estados federados são organizações jurídicas parciais, dotadas de um regime de autonomia conferido pela Constituição. Na federação, os Estados-membros participam do exercício da soberania e concorrem para a formação da vontade do Estado federal, que é o ente soberano e único, com reconhecimento na ordem jurídica internacional. As competências titularizadas por esses entes federativos são atribuídas diretamente pela Constituição, diferentemente do que ocorre nos Estados unitários, nos quais a esfera de autonomia é determinada pelo ente central. A Constituição de 1988 atribuiu aos Estados-membros capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e auto-administração. Atente-se a esses tópicos aí, hein? Vale a pena. Auto-organização. Os Estados possuem um ordenamento autônomo misto, parcialmente derivado e parcialmente originário. A organização do Estado Federado é estabelecida por sua própria Constituição, observados os limites impostos pela Constituição da República. As constituições estaduais, apesar de não se resumirem a uma simples cópia, devem observar certos modelos estabelecidos pela Constituição Federal com fundamento no que se convencionou chamar de princípio da simetria. Parte da doutrina critica a excessiva aplicação do princípio da simetria pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seja porque esvazia por demasiado o espaço de inovação das constituições estaduais, seja porque a aludida norma não possui um conteúdo definido, o que a torna uma caixa preta de onde pode ser retirada qualquer coisa. Em uma federação, a autonomia dos Estados-membros é a regra geral. As limitações à autonomia, por serem excepcionais, devem ser interpretadas restritivamente. As classificações dos limites à autonomia estadual são diversificadas com relação à nomenclatura, apesar de ser possível identificar um núcleo material comum na maior parte delas. Princípios limitativos da auto-organização dos Estados. As limitações condicionantes do poder de organização dos Estados-membros são impostas por normas de observância obrigatória pelas constituições estaduais. Essas limitações, que restringem a capacidade de auto-organização dos Estados, costumam ser classificadas em 3 espécies. 1. Princípios constitucionais sensíveis. 2. Princípios constitucionais extensíveis. E 3. Princípios constitucionais estabelecidos. Vamos a eles. Princípios constitucionais sensíveis. Como informadores do regime político, os princípios constitucionais sensíveis representam a essência da organização constitucional da Federação Brasileira e estabelecem limites à autonomia organizatória dos Estados-membros. São princípios relacionados à forma republicana, sistema representativo e regime democrático. À autonomia municipal, aos direitos da pessoa humana, à prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e à aplicação de recursos na educação e na saúde. Foco no que segue. A inobservância de tais princípios por parte dos Estados autoriza a propositura perante o Supremo Tribunal Federal de uma representação interventiva que, ao final, poderá levar à decretação de intervenção federal no Estado pelo Presidente da República. Princípios constitucionais extensíveis. São os que consagram normas organizatórias para a União que se estendem, de forma expressa ou implícita, aos Estados. Dentre os princípios constitucionais extensíveis expressamente consagrados, podem ser mencionados as regras sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas aplicáveis aos deputados estaduais, as normas referentes à organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União e as normas referentes à eleição do Presidente da República. Dentre aqueles implicitamente contemplados e que, segundo o STF, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros, podem ser citados
as normas que estabelecem as competências de cada um dos poderes, visando a assegurar a independência e harmonia entre eles, os princípios básicos do processo legislativo federal e os requisitos básicos para a criação de comissões parlamentares de inquérito pelo Congresso Nacional. Princípios constitucionais estabelecidos. Consagrados de forma assistemática ao longo do texto constitucional, os princípios constitucionais estabelecidos limitam a capacidade organizatória dos Estados federados. Para identificá-los, é necessária uma interpretação sistemática, visando reunir normas dispersas que definam os elementos predominantes da Constituição. José Afonso da Silva divide as limitações impostas por esses princípios em expressas, implícitas e decorrentes. As limitações expressas estão consubstanciadas em normas mandatórias e impositivas da observância e adoção de determinadas normas, e normas vedatórias, proibitivas da adoção de determinados atos e procedimentos. As limitações implícitas são aquelas que, apesar de não estarem estabelecidas de forma textual, podem ser deduzidas de dispositivos expressos na Constituição, como os que enumeram as competências da União e dos municípios. As limitações decorrentes são as geradas pelos princípios que derivam do sistema constitucional adotado. Aqui temos como exemplo o caso do princípio federativo, do qual decorre o respeito recíproco entre os Estados-membros, tendo em vista que o princípio da igualdade constitucional das unidades federadas constitui nota essencial de um Estado federal.